Olá, amigos e amigas, muito bom dia, obrigado pela sua audiência. E claro, nós continuamos falando de eleições 2024. Seguimos com esse momento importante da nossa democracia. Nesta semana, o TN exibe ao vivo sabatina com os candidatos a prefeito de Vila Velha. Uma oportunidade para você, eleitor, eleitora, conhecer as propostas de quem pretende administrar a cidade que você vive e tudo que promove a qualidade de vida dos cidadãos. Fique ligado na entrevista, acompanhe essa conversa essencial para você dar um voto consciente. E hoje no estúdio do TN, o candidato Coronel Ramalho do PL. Ramalho tem como vice a enfermeira Larissa Rodrigues Pereira, também do PL. Nossa entrevista terá 20 minutos de duração. Candidato, bom dia para o senhor. Bom dia, George. Agradecer a você pela oportunidade, a TV Tribuna, por esse momento democrático, para que nós possamos debater a Vila Velha de verdade. Candidato, a partir de agora, o tempo está valendo, já está aí na tela. Primeira pergunta. Ao sair da Secretaria de Segurança Estadual no início desse ano, o senhor disse em entrevista sobre escolha de município, para ser possível candidato que não estaria inclinado em nada, se referindo à Vitória e à Vila Velha. Porque não tinha ainda essa definição. O que fez o senhor escolher Vila Velha para ser candidato? Jorge, você me permite, antes de responder essa primeira pergunta, e não fugindo dela, te responderei com o maior prazer. Importante pontuarmos algumas questões que foram colocadas aqui ontem pelo atual prefeito e que são mentiras. Mentiras que foram ditas durante 4 anos e que Vila Velha não teve contraponto, Vila Velha não teve a oposição, porque é todo um sistema montado para a manutenção do poder do atual prefeito. Então, quando foi dito ontem aqui que Vila Velha já contratou 400 médicos, se você olhar o portal da transparência da prefeitura, você vai encontrar o número de 296 médicos. E por isso que Vila Velha hoje tem um problema seríssimo das pessoas conseguirem a marcação de consulta, quem dirá exames específicos e outras especialidades. Quando ele diz também que a questão da merenda, isso dando a entender que ele quem concretizou, que a criança, que o jovem hoje na escola consegue comer a verdura, consegue comer o arroz, o feijão, a carne. Isso não é uma atitude da atual gestão, isso não é um gesto do atual prefeito. Isso já vem acontecendo desde 2010 com o Conselho Alimentar da Educação. Esse recurso ele é um recurso federal, esse é um recurso também do município que já é obrigatório para que isso aconteça. E se não fosse obrigatório, talvez o atual prefeito investisse esse recurso em pracinha, em concreto, em detrimento da vida. Então, essas falácias é que a gente precisa, de fato, contrapor a Vila Velha da internet, a Vila Velha do virtual, da Vila Velha de verdade, do que a gente encontra nas ruas, do que a gente se depara no dia a dia com a Vila Velha. Outro ato que ele disse ontem aqui, que a segurança é do Estado. Isso é uma incompetência tamanha. O atual prefeito não conseguir entender e não conseguir fazer a leitura do que o legislador quis dizer quando ele coloca na Constituição de que segurança é dever do Estado. O Estado ali é entendido como Estado brasileiro. Então o município tem sim a sua responsabilidade na segurança pública. Candidato, mas respondendo a sua pergunta... eu só queria interromper o senhor um pouquinho, porque aqui é uma entrevista, não é um debate. Pois não. A gente vai ter oportunidade de falar sobre todos esses temas que o senor citou. Mas é importante a população entender essa mentira que é contada. Mas respondendo a sua pergunta, indo direto ao ponto que você deseja, quando nós escolhemos Vila Velha, é exatamente por todas essas questões. Porque eu sou morador de Vila Velha, e naquele momento eu já tinha feito um trabalho importante na segurança pública, e isso vem num somatório de 35 anos, com importantes entregas. Naquele ano de 2023, nós conquistamos o melhor resultado numa série histórica de 27 anos nos números de homicídios no Espírito Santo. Prendemos todas as lideranças criminosas, apreendemos prendemos mais de 1.100 homicidas, apreendemos mais de 4.000 armas ilegais de fogo, que trouxe um resultado muito importante. Entendi que a minha missão estava cumprida e identifiquei em Vila Velha a oportunidade de lançar uma candidatura para continuar o trabalho de segurança pública, mas uma segurança pública permeada por várias outras pastas, como é possível fazer para melhorar a segurança pública. Eu falo da educação, da ação social, da saúde. Então essas questões se juntam e traz um resultado muito positivo para o município, o que é o desconhecimento do atual gestor. Então, nesse sentido é que nós escolhemos o município de Vila Velha. Gostaria de alertar também o senhor e a nossa audiência que, em conversa prévia,
foi dito que uma das regras é não citar o outro candidato, já que não há possibilidade de uma retrucação sobre essa resposta. Então, eu gostaria de lembrar o senhor sobre essa regra. Okay. Bom, falando em segurança, o senhor sempre foi enfático, não é, em suas respostas acerca do prende-solta da polícia, dizendo que se não houver uma lei mais rígida, o trabalho da polícia seria enxugar gelo. Alguns especialistas em termos técnicos dizem que as responsabilidades dos municípios na área de segurança pública são mais limitadas em comparação à União e ao Estado, né? Mas são significativas e essenciais. Eu queria saber se o senhor concorda com essa limitação e o que fazer sobre a insegurança em Vila Velha, já que, de acordo com os últimos 4 anos até julho desse ano, são 477 homicídios dolosos. Vila Velha continua sendo o município mais violento do Espírito Santo. Fechou 2023 com o maior número de homicídios em todo o estado do Espírito Santo. Quando a gente fala do prende e solta, nós estamos falando de uma legislação penal que não alcança o desejo lá na ponta dos nossos policiais, que é um esforço muito grande para prender o criminoso e logo em seguida ele é posto em liberdade. O município tem sim o importante dever de casa para fazer, que começa com o conhecimento do gestor, do líder do município, que é o prefeito, sobre o que é ordem pública. Ordem pública é um conceito que vai muito além da segurança pública. Talvez o gestor que tenha o desconhecimento disso, é muito mais fácil ele imputar a responsabilidade da segurança pública às polícias. Mas quando a gente fala de ordem pública, nós estamos falando de iluminação, nós estamos falando de câmeras que estão ao alcance do poder público, hoje com inteligência artificial, com contratações importantes. Nós estamos falando da ação social para cuidar das pessoas em situação de rua, principalmente pessoas viciadas no crack, pessoas com problemas mentais que não conseguem mais responder por si e em Vila Velha estão jogando lança num veículo e matando as pessoas. Estão jogando pedra num carro e trazendo transtorno, traumatismo craniano para outras pessoas. Então o município, como eu falei anteriormente, ele precisa interpretar na pessoa do seu prefeito, na pessoa do líder do seu município, que a Constituição diz que é dever do Estado. E o Estado ali está falando de todo o Estado brasileiro, incluindo o município. Então o município tem uma missão precípua na segurança pública. E Vila Velha podia ter feito muito, porque Vila Velha tem hoje um contrato muito bom, que é da PPP, da Iluminação Pública, que prevê que tudo que envolver tecnologia e iluminação pode ser posto nesse contrato. É um contrato de 20 anos, uma empresa de São Paulo, um contrato que previa transformar Vila Velha numa cidade inteligente, principalmente utilizando a inteligência artificial. Lamentavelmente, a atual administração não conseguiu executar devidamente esse contrato e hoje a empresa e a prefeitura estão se divorciando. A gente tem uma pergunta do nosso colunista de política aqui do Jornal A Tribuna, o Eduardo Maia. Vamos ouvir, por favor. Olá, George. Olá, Ramalho. É um prazer tê-lo aqui conosco no TN1. Ramalho, uma das maiores indagações nos últimos tempos tem sido a questão de que o senhor, enquanto secretário de Segurança do governador Renato Casagrande, estava em uma gestão do PSB, partido de esquerda. E, recentemente, o senhor chegou a fazer algumas críticas ao próprio PSB, à ideologia de esquerda, desde que o senhor se filiou ao PL. Muitas pessoas indagam se isso não seria um movimento contraditório vindo do senhor. Então, a gente gostaria de saber por que o senhor fez esse movimento tido como brusco de sair de uma gestão do PSB e entrar no PL para disputar a Prefeitura de Vila Velha e se isso não seria, de fato, um movimento contraditório da sua... Agradeço a pergunta, importante esclarecer. Quando eu era comandante-geral da Polícia Militar de 2018 a 2019, quando o governo Renato Casagrande assumiu o governo, ele me tirou do comando-geral. Eu fui para Viana, convidado pelo então prefeito na época, Gilson Daniel. Em Viana, ajudamos a implantar a Guarda Municipal de Viana, implantamos a primeira escola cívico-militar de Viana e depois, 2020, como veio a pandemia, e como os números de homicídios, furtos e roubos subiram demais, eu fui chamado, não por questões políticas, acho que esse que é o grande esclarecimento dessa pergunta, nunca por questões políticas ou partidárias, pelo que eu construí ao longo dos meus 35 anos na segurança pública. Fui convidado para ocupar a pasta de segurança pública do Estado do Espírito Santo. Isso, para um oficial da Polícia Militar, é um orgulho muito grande. E fiz isso pensando no cidadão capixaba. E nós entregamos o melhor resultado. Quando chegou agora em janeiro, eu idealizei um projeto político. Esse projeto político, quando foi idealizado, o próprio governador falou, se você vier para Vila Velha, eu vou apoiar o atual prefeito.
Eu falei, muito obrigado, vou caminhar o que eu entendo que é melhor. E encontrei os braços abertos do PL, foi muito bem recebido. E hoje estou na disputa pela direita, nunca neguei que era da direita, nunca neguei que apoiava o presidente Bolsonaro. Então essas questões de ter integrado o governo foi muito mais como um técnico entregando importantes resultados na segurança pública e agora querendo entregar importantes resultados em Vila Velha. Vamos falar de planos para a educação, candidato? Vamos. Para a educação, o senhor apresenta propostas que vão desde a mudança na remuneração dos professores a questões estruturais. Quais são os pontos que devem ser implementados mais rapidamente, caso o senhor seja eleito? Acolher esse sofrimento dos professores de Vila Velha, professores que ontem foi dito aqui que o melhor salário da Grande Vitória é outra mentira, o maior salário da Grande Vitória é Vitória. Acontece que Vila Velha junta o ticket de alimentação com o salário base, e aí é uma forma de manipular a informação, mas acolher o sofrimento desses professores, implantar, sem dúvida nenhuma, a necessidade de acolhimento das crianças de 0 a 5 anos, que 80% dessas famílias hoje não tem como deixar os seus filhos numa escola ou numa creche de tempo integral, 80% estão desassistidas. O nosso projeto é o foco pé na primeira infância, de 0 a 5 anos, porque é ali que nós formatamos necessariamente a personalidade dessa criança, e é ali que nós conseguimos, já nos primeiros passos, conduzir para o caminho da honestidade, para o caminho da verdade, para a formação intelectual dessa criança e no futuro, obviamente, no ensino fundamental, já na perspectiva de emprego. Então, trazer de fato o professor motivado, o professor que hoje não tem em Vila Velha o pagamento, George, pela sua pós-graduação, que não tem o pagamento pelo seu mestrado, o professor não tem a motivação de se qualificar e, obviamente, integrar todo o sistema para que a gente possa avançar no ensino integral, trazer um contraturno para essas crianças, quer seja na atividade esportiva, quer seja em outras atividades profissionais e até mesmo de empreendedorismo, para que a gente possa dar o direcionamento para o mercado de trabalho. Em relação à saúde, candidato, o senhor pretende criar o chamado Vila Velha Saúde para Todos e também no plano de governo do senhor, o senhor traz o Multi-Hospital Vila Velha. Como é que seria essa estrutura desses programas e sobre a questão orçamentária para a implementação? Lamentavelmente, a gente constata que Vila Velha, com 500 mil habitantes aproximadamente, não tem um hospital municipal. E aí, Viana, com 80 mil habitantes, lançou agora o seu projeto para a construção do hospital municipal. Nós tivemos a iniciativa de visitar Florianópolis e lá nós conhecemos o hospital, o multi-hospital. O que é o multi-hospital? Ele tem um CAPS 24 horas que atende questões psiquiátricas e psicológicas, ele tem uma UPA e nessa UPA, nesse pronto atendimento, se precisar ficar internado, você tem o hospital para internação, mas nesse hospital você tem exames básicos que hoje você não consegue em Vila Velha, nas unidades de saúde, ou nos postos de saúde, ou nas UPAs, você não consegue uma colonoscopia, você não consegue uma endoscopia, você não consegue exames que possam diagnosticar o problema daquela pessoa. Nesse hospital tem tudo isso e ainda tem mais. Você tem dentro do hospital uma questão para atendimento de especialidade da oftalmologia. Nessa oftalmologia ele passa por uma consulta, já sai com a receita. Dentro do hospital ele tem uma ótica que sai com óculos. Perceba, George, e quem está nos assistindo, nós estamos falando de dignidade. Hoje, se a pessoa pegar uma receita para um óculos, ele vai ter um monte de loja fora do estabelecimento que está atendendo para dividir esse óculos em 12 vezes, em 20 vezes, e a pessoa vai ter que optar, ou ela bota comida dentro de casa, ou ela coloca o óculos. Então, essas questões trazem dignidade. Mas vamos além. Hoje a pessoa não consegue marcar uma consulta em Vila Velha, porque é só por meio eletrônico. Então, o idoso que não tem habilidade nessa questão, ele não está conseguindo avançar. Então, voltar com a marcação de consulta, manter a digital, mas a presencial, por telefone, trazer a telemedicina. Não dá para entender como que Vila Velha, depois da pandemia, não implantou o atendimento da telemedicina. É uma chamada que você vai fazer direto aqui, ó, num telemarketing. Num primeiro momento, um funcionário te atende, passa para o enfermeiro. E se for mais grave, o médico vai te atender, com links que você consegue receber um receituário, que você consegue mostrar um exame. Então, assim, tem coisas em Vila Velha que a gente consegue avançar muito. Quando você me pergunta do orçamentário e financeiro, essa conta de Florianópolis, para tudo isso que eu te falei, são 5 milhões ano. Então, não dá para tirar isso do orçamento de Vila Velha, um orçamento de 2 bilhões. Aí, meu amigo, é enxugar a farra do dinheiro público. O que a gente vê em Vila Velha hoje são contratos emergenciais. Contrato do lixo de áreas verdes, que já acabou
há 1 ano praticamente e continua sendo emergencial. Por que não fez um estudo, um planejamento para nova licitação? Será que o valor que está pagando hoje é o valor do mercado? Por que Vila Velha tem tanta ata de adesão de ata de registro de preço? E para o nosso telespectador entender o que é ata de registro de preço, é você pegar um produto pronto na prateleira de um outro município e colocar dentro de Vila Velha. Um exemplo claro disso são as câmeras de segurança que fazem as leituras de placas de veículo. É um contrato de uma empresa de Itajubá. Itajubá tem 90 mil habitantes, Vila Velha tem 500 mil. O que Itajubá tem de tecnologia? E hoje o resultado é, essa Câmara de Vila Velha não conversa com a tecnologia do Estado. Onde tem uma Câmara de Vila Velha, você tem que colocar uma Câmara do município. Candidato, rapidamente questões de opinião do senhor. Qual a importância do STF? Deve existir ou não para o senhor? Claro que deve existir, mas de uma forma democrática. O STF não pode legislar. A legislação, toda a questão de legislatura, toda a questão de lei, isso tem que ficar por conta do Congresso Nacional. Redução de maioridade penal. Totalmente a favor. Você tem Galalau aí de 17 anos, de 1,80 m, estuprando, matando, entrando na sua casa, e o máximo que ele vai pegar é uma medida socioeducativa de, no máximo, 3 anos. O 8 de janeiro foi um protesto ou um ataque à democracia? O 8 de janeiro foi um ato democrático. Assim como em 2013 eu era o comandante do Batalhão de Missões Especiais, e surgiu o tal do Black Blocs, que quebraram o Palácio Anchieta, quebraram concessionárias, quebraram a cidade toda. Um colega seu no Rio de Janeiro da imprensa foi morto por um rojão em 2013. Isso é ato democrático ou isso também é crime? E ele está solto, está respondendo em liberdade. Então, o 8 de janeiro foi um ato democrático. Candidato, vamos falar de moradia? Vamos. O direito à moradia é um dos direitos sociais garantidos pela Constituição de 1998, assim como lazer, transporte, segurança, enfim. Ainda segundo a Constituição, a propriedade urbana deve cumprir a sua função social. Uma pesquisa divulgada agora em agosto pelo Instituto Jones mostra Vila Velha com o 2º maior déficit habitacional do estado, 10,32. Como prefeito, que políticas públicas o senhor tem para combater essa desigualdade? Nós só podemos estabelecer novas moradias, e aí construídas pelo prefeito ou em parceria com o governo do estado e o governo federal, se nós melhorarmos o nosso orçamento. E aí que eu falo de enxugar a farra do dinheiro público em Vila Velha. Nós precisamos trazer empresas para Vila Velha, não sobretaxar o morador de Vila Velha. Vila Velha não se preparou para as questões portuárias que o presidente Bolsonaro privatizou e aí aumentou o ISS em Vila Velha, mas ela não tem áreas para retrooperação de porto. Então, aqueles 75 mil veículos elétricos que entraram no estado do Espírito Santo neste ano, muitos entraram para Vila Velha, mas logo que entraram no porto, foram para a Serra, foram para Viana, foram para Cariacica, porque Vila Velha tem áreas abandonadas, mas hoje só se especula a questão imobiliária da privatização de terrenos vendidos. Então, essa é uma questão que nós temos que discutir, trazer mais empresas. Vila Velha não tem grandes empresas, para que você possa, sim, ter emprego dentro de Vila Velha, aumentar o seu orçamento e encarar esse déficit, que é um déficit terrível. Quais são, candidato, as suas estratégias para manter uma boa relação com a Câmara Municipal e com outras autoridades? Dialogar, não negociar cargos como estão fazendo hoje. A prefeitura é toda loteada, são 1.000 cargos comissionados que são ocupados pelos atuais vereadores que já vêm para a reeleição. Você pode perceber que hoje são 13 partidos ao lado do atual prefeito. Foi dito pelo PT que a candidatura do PT em Vila Velha é uma candidatura laranja, que eles vão apoiar o atual candidato contra o bolsonarista Coronel Ramalho. É toda uma articulação e essa conta na expectativa de ser paga no futuro. Só que nós viemos para furar essa bolha, nós vamos ocupar a prefeitura porque nós vamos vencer essa eleição. O senhor rapidamente traz um tópico especial sobre empreendedorismo. De que forma essa iniciativa seria implementada no seu governo? Segurança pública é educação, é tecnologia, é emprego. Trazer empresas de tecnologia, fomentar isso nos jovens, abrir os morros para o turismo, trazer o empreendedorismo dessas comunidades que só enxergam o tráfico de entorpecentes e as mortes. Então a prefeitura tem que liderar essas iniciativas de trazer emprego e renda para o município, como eu falei, atraindo grandes empresas, mas também direcionando as comunidades para o empreendedorismo, qualificando principalmente os jovens. Candidato, a gente tem aí pouco mais de 1 minuto e meio, eu gostaria de deixar esse tempo, já que não há tempo hábil para mais uma resposta, para o senhor falar diretamente para a nossa audiência. Queria agradecer a Rede Tribuna pela oportunidade, dizer a vocês do Espírito Santo que estão nos assistindo, mas principalmente Vila Velha, que a nossa proposta é uma proposta de honestidade, de verdade,
de mostrar a realidade da cidade e não o que acontece hoje. Uma Vila Velha maquiada, uma Vila Velha mentirosa que usa suas redes sociais para propaganda pessoal do atual prefeito, dizendo que tudo está perfeito, lindo e maravilhoso. Quando você anda em Vila Velha, você vê entulho em tudo que é lugar, você vê lixo em tudo que é lugar e obras estruturantes ficaram para o passado. Então é importante nós estarmos juntos nesse projeto para mudar Vila Velha. Outra questão que a gente tem que pontuar é a questão que infelizmente não conseguimos discutir aqui pelo tempo, mas é o saneamento básico de Vila Velha. Dona Deusdete, que nós tivemos aí na casa da senhora, em Ulisses Guimarães, e a senhora me chamou para ver a sua fossa, que estava no limite máximo de dejetos, e quando a senhora dava descarga, tudo voltava para dentro da sua casa. Nós queremos encarar esse problema cobrando da CESAM, que ela providencie o saneamento básico de Vila Velha, e não agora, quando a Justiça determina que a rede de esgoto tem que ser instalada, todo mundo diz que vai fazer. Tiveram 4 anos para fazer e não fizeram. O nosso compromisso é com você, cidadão de Vila Velha, que não aguenta a insegurança e não tem saúde. Enfermeira Larissa é a nossa candidata a vice-prefeita, conhece o chão de fábrica do posto de saúde e nós, a segurança pública. 22 para a Vila Velha viver de verdade. Abraço a todos. Valeu, candidato. Obrigado pela entrevista. E amanhã, na sabatina do TN, vamos receber o candidato a prefeito de Vila Velha, Maurício Gorza, do PSDB. A entrevista começa às 11h15 em ponto e nós esperamos você. Daqui a pouquinho o TN está de volta.